A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande, de verdade, estar aqui novamente diante de vocês, diante desta gama de pessoas, cada um de um local, cada um de uma determinada congregação, até mesmo denominações diferentes, as quais amamos. Em tudo devemos estar concordes para que possamos subir juntos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E desta feita, nós vamos mais uma vez comentar as nossas lições bíblicas de adultos, desta vez a lição de número 11. Vamos lá, a lição de número 11, que será ensinada no dia 17 de março do ano corrente, 2024. Lição de coisas maravilhosas, coisas boas. E digo para vocês, esmeramos de trazermos coisas, aquilo que quase ninguém está falando, não de uma maneira impositiva, não cuspindo normas, mas, claro, comentando, colocando aqui não somente a nossa opinião, mas o embasamento bíblico. E então vamos lá, vamos à nossa lição de número 11, o culto da igreja cristã. E então, este texto áureo muito importante, que desde já patentemente trata da forma, do modo e como o culto deveria ser feito. Vamos à verdade prática. A verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos de 15 até o 21. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Antes, vamos aqui nesta câmara central, que eu gostaria de dizer o seguinte: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu tenho enfatizado isso por muito tempo. Acho que já me tornei até chato por falar isso, mas o apóstolo Paulo disse também que algumas coisas precisava repetir até que as pessoas pudessem internalizar, entender realmente o que nós estamos pretendendo falar. Então veja, leia a Bíblia, leia novamente. Ah, pastor, mas o senhor toda vez faz a leitura bíblica em classe, a gente não vai ler depois, não tem a lição, não tem a Bíblia? Tem, mas muitas vezes nós pulamos da lição, vamos logo ao comentário, diga que não é. Muitas vezes quando nós fazemos a leitura na congregação, as pessoas não prestam muita atenção e aí vão logo para os comentários. Gente, todo comentário ele tem que ser embasado na palavra de Deus. Não pode ser eu acho. Acha por quê? Da onde vem a sua opinião? De onde vem a sua achação no popular? Tem que ser embasado na palavra de Deus, comparando dados com dados, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, para, através daí, da tese, da antítese, da lógica, chegar, então, a um consenso. Então, leia a palavra de Deus. Vamos lá. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí na Vox FM. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Um grande abraço ao Gesiel Rodrigues, meu grande amigo. A doutora Alda Veloso. Deus abençoe, minha querida, a médica amada, uma médica em sua casa. Eita Deus, forte. Vamos então, Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ok, essa foi a nossa leitura. Vamos aos objetivos da lição. Me põe aqui nessa câmara para falar sobre a importância de se ater aos objetivos da lição. O tempo, ele é limitado diante de uma classe. Pode ser que dê 40 minutos, 50 minutos ou até 1 hora, mas ainda assim é um tempo limitado. O professor e o coordenador, ou mesmo o pastor,
tem que entender que é naquele tempo, dentro daquele tempo, que deve ser feita a apresentação dos alunos, a introdução, o conteúdo da lição, a aplicação da lição e a conclusão, que dentre a conclusão inclui também a aplicação, mas também a despedida com uma oração, um pedido de oração dos alunos, né? Para que a aula não fique correndo, mas seja escorreita, seja uma aula leve. Agora, não sei se vocês já perceberam que na maioria das escolas bíblicas é uma dificuldade para chegar até a classe e uma dificuldade para chegar até o templo, no caso de classes que não estejam ali no templo. Por quê? Porque quase sempre o professor, quando bate os 5 minutos, os 10, o professor ainda está desacelerando. Ele quase nunca termina no tempo. Por quê? A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo saboroso, é algo gostoso, é algo saudável. Mas, se o professor ainda não terminou, significa que ou a aplicação dele foi falha, ou a conclusão deixou a desejar, ou a despedida com os alunos não foi feita de uma maneira correta. Por quê? Porque está se correndo sempre. Então é necessário que a gente atente para isso. Então, principalmente ao final da aula, um pouco antes, que o coordenador ele chame para alguém dizer o que aprendeu, que sejam revistos os objetivos. Gente, nós estudamos hoje sobre tais e tais assuntos. O objetivo dessa lição foi que ao final vocês possam tais. Todo mundo conseguiu absorver, tal, beleza. Então, agora, quando o coordenador chamar, cada um tem para dizer aquilo que aprendeu. E aí você cumprirá, professor, o objetivo daquela aula. Tudo fica melhor, né? Então vamos lá, os objetivos desta lição em específico. Primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo objetivo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E o terceiro objetivo, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Os tópicos. Primeiro, vamos estudar a natureza do culto. Segundo, o propósito do culto. Terceiro, a liturgia do culto. Então, no primeiro tópico, estudamos o que é o culto. No segundo, porquê do culto. E no terceiro, como fazer o culto, ok? Mas eu trouxe para vocês aqui essas 6 abas. A introdução, louvor, oração, santa ceia, instrução e também a postura no culto. Estas abas não estão na lição, mas elas fazem parte também do que é um culto a Deus. E deixa eu falar a importância de se cultuar o Senhor. Vamos aqui na tete a tete. A importância de se estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor. Muita gente não sabe, mas a existência de templos hoje, ela não se deve apenas a Constantino, não se deve apenas à Igreja Católica ou à Idade Média. Não. Desde o tempo em que os cristãos, melhor dizendo, foram expulsos de Jerusalém e o tempo em que eles passaram sendo objeto da fúria romana, eles procuraram se unir no lugar onde dava. Isso significa que eles prezavam por um lugar de reunião. Então, muitos deles se reuniam sob Roma, as chamadas catacumbas de Roma. Era ali que os cristãos se reuniam, era ali que os cristãos sepultavam seus mortos, já que era proibido muitas vezes sepultar os cristãos nos cemitérios normais, nos cemitérios públicos. Então eles ali sepultavam seus mortos, eles ali cultuavam e ali era o templo deles. Ora, gente, imagine a importância que eles viram de ter um local de adoração, um local com iluminação, um local arejado, um local limpo, um local com assentos, um local com púlpitos. Sim, é importantíssimo isso.
Muita gente morreu, muita gente se bateu para ter um templo. Agora, não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso que o apóstolo Paulo diz exatamente. Isso não quer dizer que vamos ignorar a importância de um templo. Jamais. O próprio apóstolo Paulo diz que todos os dias, nos templos e nas casas, eles pregavam o evangelho. Então, Paulo pregou o evangelho nas ruas, Paulo pregou o evangelho à beira dos rios, Paulo pregou o evangelho nos muros, Paulo pregou o evangelho na Fortaleza Antônia, Paulo pregou o evangelho nas sinagogas dos judeus. Onde podia, Paulo pregava o evangelho. Ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Agora, dizer que porque Paulo pregou à beira do rio, é lá o lugar onde Deus se manifesta, é errático. Dizer que tem que ser no monte o lugar onde deve adorar a Deus, como disse a mulher samaritana, também é um erro. Dizer que o templo é um lugar que não se deve ir, porque o templo do Senhor é nas ruas, também é um entendimento errático. A importância do templo é a reunião, o lugar onde as pessoas se reúnem. Cuidado, não dê importância demasiadamente ao templo, mas também não tire a importância de um templo, porque ele muito importa. E os inimigos do evangelho muito que gostariam de fechar todos os templos para que houvesse então a deserção, para que houvesse a diáspora. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado vitória aqui ao nosso país. Vamos então, tendo dito isso, a nossa introdução, a introdução do culto. Vamos aqui estabelecer os elementos essenciais do culto público e a maneira como devem ser conduzidos no momento da adoração. Antes de passar aqui para a tela, para eu falar um pouco sobre o culto público. Este ano, o Senhor me levou a, antes de iniciar o culto público, explicar o motivo pelo qual nós estávamos ali. Isso porque, gente, imagine, eu praticamente nasci na igreja. Pastor, o senhor não nasceu na maternidade, não? Gracinha. Eu nasci na maternidade, mas nasci na igreja. Já nasci crente. Então, veja, eu tenho 50 e alguns. A tendência a me acostumar com as coisas da igreja, a tendência a ver os problemas demais, a prestar demais atenção aos problemas da igreja é grande. Então, o que é que Paulo recomenda e o próprio Senhor recomenda? Renovação de entendimento. A volta ao lugar onde deixamos o primeiro amor. É sempre importante tirar a cinza, como diz o cantor Cícero Nogueira, remova as cinzas e bota lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Oh glória! Todos os dias, tem que desentupir os canais, tem que tirar a cinza para que a lenha possa adentrar e novamente o fogo de Deus continuar crepitando e queimando. Então é preciso que nós cristãos saibamos o motivo pelo qual estamos ali na casa de Deus. Não é simplesmente para a gente chegar, se assentar, ouvir a palavra, dar um glória de vez em quando, ouvir um hino ou mesmo cantar. Não, nós estamos ali por um objetivo ou mais. Estamos ali para evidenciar a glória de Deus. Eu vim aqui nesta noite, meus irmãos, agradeço a oportunidade para dizer que o Senhor é grande, é poderoso. Ele fez grandes coisas na minha vida e pode fazer também na sua. Então, deu um propósito para o culto e para você nesta noite. Se você perdeu esse propósito, nesta lição, recupere, pelo poder do Espírito Santo, o propósito pelo qual o Senhor lhe deu pernas, braços, voz, olhos, ouvidos, para poder estar na sua casa, dizendo que o Senhor é poderoso e é o único Deus. Vamos lá de novo essa tela aqui, por favor. Então nós estabelecemos aqui pelo menos 3 elementos essenciais, mas há mais. A instrução, a oração, o louvor. Mas vamos lá. Eu vou falar primeiramente da instrução. Deus deu ordem nas Escrituras para que o povo pudesse ser ensinado e o povo pudesse ser levado até a maturidade, para que não sejais meninos inconstantes,
levados pelo vento de doutrina, mas que pudessem ser ensinado, instruído, admoestado na sã doutrina que pode fazer-te maduro para a vida eterna. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui essa versão desta Bíblia aqui, do querido Adonias. Me deu vontade de ler aqui a Bíblia no papel. Oh, glória! Abra também a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16. Aqui está escrita dessa forma, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Então, a Escritura, toda ela, é inspirada e útil para que o homem de Deus seja apto, preparado, plenamente, plenitude, integridade, unidade, instruído para toda, all, everything, toda boa obra. Glória a Deus. A palavra de Deus é isso. Então, ela leva-nos à maturidade. A instrução também é um antídoto para a falsa doutrina. Produz amor entre os crentes. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 até o 7. E também ela é nutrição espiritual. Vamos ler lá? Vamos ler. Eu vou ler 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 6, que diz assim, olha... se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nutrido, alimentado, vitaminado. Glória a Deus. Então, quando o crente ele está vitaminado, aí vem as más doutrinas, as falsas doutrinas, muitas vezes empapelado com um lindo papel de presente, mas você logo sente que ali não é de Deus, então você rejeita. Quantas boas ideias vêm aos pastores, né? Pastor, vamos fazer aquilo ali para bombar. Pastor, vamos fazer aquilo ali que vai funcionar. Mas aí o pastor diz, irmãos, vem da onde isso aí? É vento de doutrina, é novidade que muitas vezes vem e passa, lançando diante de si lama e lodo, Então é preciso ter muito cuidado. O ensino, então, é um antídoto para a falsa doutrina. A instrução também é uma das coisas mais necessárias para a igreja de Deus. Eu sempre falo aos meus colegas o seguinte, uma igreja que enche aos domingos e no culto de maravilhas, ela não está bem. Quer dizer, que ela só enche nesses dias. Ah, pastor, mas a igreja lá está uma bênção. Que dia é, irmão, que está dando mais gente? Ah, dia de culto de maravilha, tem um irmão lá que pula, que ele joga bola de fogo, é uma bênção, maravilha. Vai muita gente lá, viu? Inclusive gente não crente. Jesus tem sido maravilhoso, fiel. Amém, irmão, glória a Deus. Mas saiba que isso é uma porta de entrada. Sim, o culto de maravilhas eu tenho observado que é uma porta de entrada. Mas as pessoas têm que, através do culto de maravilhas, chegarem até a doutrina. Porque se elas não chegam até a doutrina, elas têm uma ideia errada do Evangelho. Elas pensam que o Evangelho é só oba-oba, né? É receba, é venha, que o Senhor vai te abençoar. Mas não é só isso. É o culto de instrução, é a escola bíblica dominical que a pessoa recebe realmente o leitinho, que tem muitas vitaminas ali, né? O colostro, para que por eles, o guri, o pequeno, o menino, a criança, ela vá adquirindo força. Continuemos a instrução. Os puritanos defendiam que a pregação na igreja é a suprema ministração do Espírito. Os puritanos entendiam que, através da pregação, o Espírito Santo ministrava a igreja. E é verdade. O Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. É o Espírito que prega através da ministração da pregação.
Entretanto, é necessário que o expositor da palavra de Deus seja fiel ao que a palavra ensina. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso ter um entendimento amplo das coisas de Deus. Deixa eu falar aqui. O expositor da palavra de Deus, eu quero utilizar esse termo com muita especialidade, no sentido de que nós temos a tendência sempre a pegar um tema da palavra e pregar um tema. Fé. Aí a gente pega todos os textos, versículos que são ligados à fé e a gente faz uma colagem e sai tudo bem. Essa é uma pregação maravilhosa, dinâmica, mas é preciso prestar atenção também à exposição da palavra de Deus. O que é exposição? É pegar um texto completo, uma perícope, quer dizer, independente do capítulo, pega um pensamento lógico da palavra de Deus e ali você discorre, muitas vezes versículo por versículo, muitas vezes tema por tema, né? E você vai falando, a igreja começa então a aprender a ouvir a palavra de Deus, a ter paciência para ouvir a palavra de Deus, né? Muitas vezes até o glória atrasa um pouquinho. Nós que pregamos muito, nós queremos sempre um retorno, um feedback. Cadê o glória, irmão? Cadê? Não, calma também. Vai falando a palavra vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Daqui a pouco, ó, riscou o fósforo lá do alto e aí o fogo pega. O fogo de verdade, o fogo é gerado pela palavra de Deus. Ô glória! Ateou-se dentro de mim um fogo enquanto observava a tua lei, disse o salmista. Então, é preciso que o expositor da palavra seja fiel ao texto. Infelizmente, no mundo moderno, nós temos visto uma resistência à palavra expositiva. Nós queremos, na maioria das vezes, um fast food, que as emoções aflorem. E eu não tenho nada contra a emoção. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele usa as nossas emoções para nos transformar, para marcar. Mas se a palavra de Deus não for o princípio, o meio e o fim, se o alfa e o ômega, o verbo divino, não estiver impregnado dentro do nosso coração, então a gente sai de um grande pico de emoção e depois, se alguém pisar no nosso pé, a gente volta àquele velho homem, àquela velha mulher, rapidinho. Não, não é assim que deve acontecer. A palavra de Deus, ela deve gerar sim as emoções, mas ela gera as emoções para criar as transformações. Mas depois, fica tudo aqui, fica tudo aqui. É como disse o Senhor a Jeremias, naquele dia eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês, colocar um coração de carne e vou escrever no coração agora de carne, não de pedra, as minhas leis. Glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E é isso que nós devemos lutar para que as novas gerações e as velhas também possam estar prontas a ouvir a palavra de Deus. E é verdade, hoje nós temos, por incrível que pareça, a escassez de pregadores que preguem a palavra de Deus com muita calma, com muita verdade, né? Muitas vezes falta realmente. Quem são os grandes pregadores? Olha, gente, os presbíteros, os diáconos, como Estevão, como Nicanor, eles são os grandes pregadores da palavra de Deus. Nós devemos nos esmerar na palavra, nós devemos mergulhar na palavra. A igreja deve dar mais oportunidade a essas pessoas, mesmo que nesse momento eles ainda não estejam prontos, ainda não esteja essa expressividade, mas é preciso dar oportunidade. E nós devemos aproveitar essas oportunidades para crescermos, para melhorarmos, para estarmos ouvindo as críticas e usando essas críticas para melhorarmos, porque Deus conta conosco. Sobre a instrução ainda, temos que o número de bons pregadores diminui cada vez mais, com espaço reservado, juntamente com espaço reservado para a pregação no culto. Muita gente esquece que o método divino para salvar os pecadores é pela loucura da pregação. Aleluia! Ei, Apolo, você é eloquente, mas Paulo também é eloquente. Paulo também quer falar, Paulo também quer pregar. E ele tem muito conteúdo para passar. Dê oportunidade a Paulo também, irmão de Corinto. Vamos lá. Oração, glória a Deus.
Glória a Jesus. O culto tem que ter oração. Nós fizemos, vou aqui nessa tete a tete, nós fizemos lá uma semana de oração. Eu falo o meu exemplo pessoal, né? Ah, pastor, por que o senhor não fala de outras igrejas? Porque eu não estou lá, eu estou cá. Então, mas nós tivemos uma semana de oração, mas de muita oração. Nós iniciamos a orar às 18h30 e só paramos de orar lá para as 20 horas e alguma coisa. E orava em pé, orava deitado, alguns oravam, mas a minoria. Orava ajoelhado, orava sentado, orava em pé, orava obreiro, orava intercessor do ciclo de oração. E foi uma maravilha, porque o que é que o Senhor nos disse? O que é que o Senhor me disse? O povo precisa reaprender a orar. E como é que reaprende a orar? É falando sobre oração? É trazendo frases poderosas de oração que encontrou no livro de... Não. Jonathan Edwards orava muito. Sudaci Singh orava muito. Tem muitas boas frases dele de oração. Mas me diga uma coisa. Se eu citar as boas frases dele de oração, isso vai melhorar a minha vida de oração? Ou eu tenho que ouvir as suas frases de oração e partir para uma vida de oração? Eu tenho que executar a oração. E é nessa semana de oração que nós fizemos isso. E foi muito maravilhoso. Chegou no meio assim, na quinta-feira, eu vi a gente perdendo um pouco do vigor, mas eu fiz o aviso mesmo, irmão, sexta-feira é o final da semana de oração. E o povo estava lá de novo, glória a Deus. Foi uma experiência, viu, Adonias? Uma experiência muito maravilhosa. Muito gloriosa. Você está orando muito, Adonias? Está precisando orar mais, né? E você, meu cara? Está orando muito? Amém. Chorando também ou está seco nas lágrimas? Precisando mais de chorar, né? Jesus chorava muito, Jeremias também chorava muito, né? Daniel também era um homem de lágrimas. É isso aí. Ao que o John Bunyan falou, la oração. Derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração e alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder da ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus tem prometido, ou que sejam conforme a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Isso é oração. Que conceito completo de oração nós trouxemos aqui. Glória a Deus. A oração é uma das práticas mais comuns e enfatizadas pela Bíblia. Jesus orou muitas vezes durante seu ministério, Marcos 1,35, Lucas 3, 21 a 22, e muitas outras vezes em que o Senhor foi encontrado de madrugada, enquanto todos estavam dormindo, ele estava orando, clamando ao Pai. Jesus não orava somente em ocasiões especiais, ele tinha uma vida de oração. Conta-se que um grande obreiro, eu não sei se era o Dwight L. Moody ou se era o Charles Haddon Spurgeon, que ele sentiu vontade de orar mais. Mas ele já não tinha mais forças para orar, não sabia mais como orar. Então ele chama o Jonathan Edwards e diz, Jonathan, me ajuda a orar. E eles foram então para um momento lá no templo e começaram a orar. E aquele obreiro começa então, aquele pastor, era um pastor de uma grande congregação, juntava cerca de 10, 12 mil pessoas naquela grande catedral. Mas chega um momento que ele começa a clamar, clama, chora, ora e tal, e ele não ouve nada do Jonathan Edwards. Ele só ouve silêncio. Até que lá para a segunda hora, terceira hora, ele ouve então um gemido lá do fundo da alma, em que ele dizia, Father, dear Father, ou seja, Pai, querido Pai. E o obreiro então sentiu que havia uma comunhão sincera entre a oração do Jonathan Edwards e Deus. Houve a conexão. A oração é a ligação entre o humano e o divino. Glória a Deus. Então, por que oramos muito? Primeiro, pela necessidade. Segundo, para que haja conexão.
Nesse mundo, meus irmãos, de smartphone, de TV, de bate-papo, de encontros, muitas vezes quando a gente ajoelha para orar, é assim ou não é, Adonis? A gente vem com a cabeça assim, com tanta coisa, às vezes a gente ajoelha para orar e a mente fica, será que eu esqueci a torneira acesa? Será que, ou aberta? Será que a luz está acesa? Será que o carro ficou ligado? Será que o farol... Então a gente, para se concentrar, demora ainda um bom tempo. Então é preciso aquietar a nossa alma. Nem todos têm esse privilégio. Muitas vezes nós temos uma vida tão corrida, né? Que chegamos no templo já um pouco em cima da hora. Mas quem tem esse privilégio de poder estar no templo cedo, vá, aproveite. Enquanto é tempo, busquemos ao Senhor. Enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A igreja primitiva adotou o modelo de Jesus, desde o capítulo 1, quando a escolha do último apóstolo, no capítulo 2, a igreja estava orando a portas fechadas, até que veio sobre ele um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. No capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo para orar. No capítulo 4, os discípulos oram agradecendo a Deus e pedindo que eles abram a porta da palavra. O livro de Atos é cheio, mostrando ali que a igreja não pode prescindir de uma vida de oração. Ainda sobre a oração dominical foi o modelo de oração instituído por Jesus quando os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou também aos seus discípulos. O culto autêntico não omite qualquer uma dessas questões em seus momentos de oração e procura manter o equilíbrio entre petições e agradecimentos. Então, na oração você confessa os seus pecados, na oração você pede por si, intercede pelos outros e também agradece ao Senhor, confessando que só Ele é Deus. Vamos ao próximo, que é o louvor. O louvor tem o seu momento aqui, seu momento especial. Agora, eu tenho dito que a adoração, louvor, é desde que o culto começa. Porque tem pessoas que só querem cantar quando o grupo está cantando. Não. Quando alguém está louvando, você não sabe a letra, dá um glória. Aleluia, glória a Jesus, incentiva, louva ao Senhor. Ah, mas é hino da harpa, irmão, eu não gosto de hino da harpa. Não gosta de hino da harpa, mas o hino da harpa também fala a palavra de Deus. Então você que gosta daquela coisa do louvor, da adoração mais contemporânea, mas você precisa também acompanhar os hinos da harpa, porque são hinos eminentemente congregacionais, de comunhão, e é preciso que a gente comungue com todos, novos e velhos. Os mais antigos devem aprender os hinos dos mais novos e vice-versa, para que tenhamos então uma completude na casa de Deus. Tudo que se faz no culto, então, corroborando as minhas palavras iniciais, é um louvor ao Senhor. Porém, podemos identificar na Bíblia o louvor como cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, exaltai o seu santo nome. O louvor no sentido de cantar ao Senhor, então, é uma das maiores características que enfatizam a piedade na Bíblia. Já muito cedo encontramos cantos de Moisés, entretanto é atribuída a Davi a sistematização do louvor em Israel. Aqui temos também que o livro das Crônicas nos dá detalhes da instituição do serviço levítico no templo dedicado à música, né? Assim, quando foi construído o templo, embora Davi tenha organizado as turmas, colocado os cantores, os porteiros, quando Salomão ele constrói o templo, então ali o louvor na casa de Deus, ele começa a ter então uma estabilidade. Tudo aquilo que Davi pensou começa agora a ser executado com Salomão. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, é um povo de louvor, é um povo de adoração. Isso o Salmo 136 nos traz. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Salmo de número 139 ou 137, eu sempre faço confusão do 137 e o 139. O que eu quero dizer é que esse salmo,
ele enfatiza que o povo de Deus era conhecido pelo povo do louvor e da adoração. As nações, elas entendiam que o povo de Deus era um povo que louvava. É o 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Então o povo de Deus era conhecido como o povo dos hinos bonitos, das canções lindas, né? O povo de Israel, ele tem um significado para as canções no mundo ocidental muito grande. É a cultura judaico-cristã que trouxe a hinologia poderosa. Vejam que uma boa parte dos cantores, seja direto ou indiretamente, eles vieram da igreja, porque a igreja é um importante fomentador das artes de cantoria, de louvores, né? Davi compôs muitos salmos e foi seguido por Asaf, pelos filhos de Coré, Emã, Jedutum e outros também. No Novo Testamento encontramos muitos fragmentos de hinos que descrevem a redenção em Cristo. Salmos eram utilizados tanto para louvor como para exortação, e esta hinologia de exortação tem sido atualmente negligenciada. Os hinos hoje são muita louvação, muitas vezes negligenciando a parte da exortação. Aqui nós temos também culto de Santa Ceia, mas não vamos falar muito dele porque já falamos na lição anterior. Agora vamos falar um pouco sobre gestos e posturas. Gestos e posturas. O que é gestual e postural? Nós vamos agora falar um pouco nesta câmara aqui sobre a forma em si, a forma específica, como fazer o culto, como adorar, como orar, como pregar. Então fique atento aí, porque a nossa aula, ela, com toda a imodéstia, ela não está igual às demais. O culto a Deus, ele sim tem natureza, o culto a Deus tem propósito, motivação, mas nós queremos agora nos ater um pouco ao gestual, ao postural do culto a Deus, porque isso é muito importante também. A cultura do homem oriental sempre foi rica em gestos, os quais os sentimentos são expressos, acrescentando força às palavras. Neste momento, então, nos interessam os gestos e posturas ligados diretamente à adoração pública. Então, o primeiro gestual, o primeiro postural, aqui é prostração. E eu quero dizer o seguinte aos irmãos novos de Assembleia de Deus. Eu tenho sempre dito, embora eu não tenho sido muito contumaz nisso, mas tenho instruído os irmãos mais novos. Nós temos recebido muitos irmãos de muitas congregações, agradeço a Deus por isso, amo trabalhar com pessoas com culturas diferentes que se juntam a nós para servirmos ao mesmo Deus, para trabalharmos para o Senhor. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos que não nasceram na Assembleia, vocês são assembleianos do mesmo jeito e assembleianos maravilhosos. Mas eu quero dizer uma coisa, e não é somente para vocês, mas também aos assembleianos. A prostração, o ajoelhar-se, é um costume assembleiano. O assembleiano, quando chega ao culto, ele se ajoelha. Eu me lembro que eu fui a um evento grande, para vocês terem uma ideia, junta cerca de 12 mil pessoas nos últimos dias. E eu quando chegava cedo, e via a cadeira lá livre, lá na frente, que eu gosto de sentar sempre na frente para absorver o conteúdo, eu automaticamente me ajoelhava para orar. A cadeira não era lá essas Coca-Colas, né? A cadeira meio durinha, mas eu me ajoelhava para orar. E não somente costume, mas eu me sentia bem em ajoelhar, em buscar o Senhor ajoelhado. A prostração, ela denota humildade, profunda reverência diante de um superior ou benfeitor. Então, a forma de prostrar-se foi usada na adoração ao Senhor, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Nós vemos como aquela
mulher se prostrou diante do Senhor, nós vemos como Maria se prostra diante do Senhor, nós vemos como Jairo se prostra diante do Senhor. Então é um sinal de extrema humildade. Ajoelhar-se perante o Senhor é um costume maravilhoso que não deve ser perdido. A segunda postura é curvar-se. Curvar-se. Eleazar curvou-se diante do Senhor quando encontrou a esposa escolhida para Isaac, né? Gênesis capítulo 24, 26. Eu vou ler para vocês, porque nem todos estão aí vendo a letra que eu coloquei, né? Então eu gostaria de ler. Gênesis 24 e o versículo 26 diz assim, olha. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Então, o encurvar-se, o dobrar-se, demonstra também uma atitude de submissão. Isaías 45, 23, que diz que todo joelho se dobrará para Deus. Todo joelho se dobrará. É uma posição intermediária, que não é totalmente a prostração ao chão, mas é ajoelhar-se. É abaixar o corpo de uma maneira intermediária. Também ajoelhar-se. Eu falei no primeiro tópico, não foi prostrar-se, mas a letra 3, não, o número 3 é mais adequado. É um substituto da prostração, como eu disse no número 1, sendo uma atitude comum na adoração frequentemente mencionada no Antigo Testamento. Salomão se ajoelhou diante do altar na ocasião da dedicação do templo. Esdras ajoelhou-se e dirigiu-se ao Senhor em oração. Daniel ajoelhava-se e orava 3 vezes ao dia. Que costumes maravilhosos, não é não? Um costume maravilhoso de ajoelhar-se perante o Senhor, dedicar ao Senhor toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua disposição. Glória a Jesus. Permanecer em pé. Isso o pessoal do louvor, do momento de louvor, tem reclamado muito, que nós, depois da oração inicial, automaticamente o joelho desmorona. Aí o povo logo senta, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois de sentar para levantar de novo é uma dificuldade. E não é apenas por ruindade não, pessoal do louvor, é porque os tempos hoje são muito cansativos. E às vezes as pessoas andam largos pedaços de terra para chegarem à casa de Deus. Então, muitas vezes é preciso entender isso. O que é que a gente sempre faz para amenizar isso? Irmãos, nós vamos orar aqui, logo após a oração, não se sente não, porque nós vamos estar em pé para adorarmos ao Senhor em pé, tá certo? Pronto, a pessoa mentalmente já se segura ali. Ainda dá aquele desejo de sentar automático, mas ela se segura e aí o conjunto, a banda já começa. Aí dá tudo certo. Então, permanecer em pé. Vocês veem que Abraão permaneceu diante do Senhor quando intercedeu por Sodoma. E vocês vejam também que quando Esdras começou a ler o livro da lei, todos ficaram em pé. E ficaram em pé por muito tempo, de manhã até à tarde. E o levantar das mãos, oh, que maravilha! Estender as mãos, levantá-las em direção ao Senhor. Salomão estende as suas mãos para os céus. Esdras se pôs de joelho e ergueu as mãos ao Senhor. Levantar as mãos, colocar-se diante do Senhor. É uma maravilha, né? São gestuais que fazem parte do culto. E bater palmas. Tem muita gente, inclusive pastores famosos de convenções, que até proibiram bater palma. Bem, cada um tem a sua opinião. Não vejo por que a proibição de bater palmas, apenas que é preciso ter cuidado. Eu me lembro que o pastor Vitorino Silva é um grande cantor
ele não tinha muito bons olhos para aqueles que depois de uma apresentação batiam palmas, porque parecia ser uma reverência, uma adoração direta a ele. Mas depois eu vi que ele deu uma intermediada, né, amenizada. Então ele dizia, as palmas para o Senhor. Ou seja, ele não recebia aquelas palmas como glórias para ele, mas ele entregava ao Senhor toda a honra e toda a glória. O problema é quando nós estamos adorando as pessoas, quando nós estamos colocando o produto da nossa glória às pessoas. Isso é um problema nosso, um problema de quem está adorando. Mas também tem o problema daquele que recebe, porque quando Herodes, ele prega daquela maneira excepcional, ele tinha estudado muito, e ele fala um discurso tão excepcional, apoteótico, ele estava com as vestes cristalizadas, e as pessoas então vão ao delírio. Essa voz é de Deus, não é voz de homem não. Ele se encheu de áudio, de gozo, de alegria, recebeu para si a glória que deveria ser transmitida a Deus. E então foi fulminado. Então as palmas, elas também louvam a Deus, mas é preciso saber que o glória, o aleluia, o amém, é o nosso costume assembleiano. Embora não haja a proibição, o que eu tenho visto muitas vezes é que as pessoas começam a trocar o glória pelas palmas. Aí não tem mais glória, não tem mais aleluia. Se alguém der um glória, agora se bater palma, está normal. É isso que não pode acontecer. Isso que não pode acontecer. Então, glória a Deus, aleluia, amém. Agora, uma apresentação, uma coisa, vamos agradecer a Deus, irmãos, palmas para Jesus. Não vejo muito problema, a não ser que haja exagero. Na Bíblia, a palma tem alguns momentos em que ela foi usada. Primeiro, como sinal de ira. A ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Números 24, 10. Segundo ponto das palmas, desprezo. Com desprezo, bate ele palmas. Jó 34, 37. Desaprovação. Assim diz o Senhor, bate as palmas, bate como pé e diz, por todas as terríveis abominações da casa de Israel. Então as palmas também podem ser usadas não para o mal, mas para uma coisa, um evento mal. E por fim, a aprovação. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Então, como sinal de aprovação para aquilo que eles estão fazendo de mal. Exaltação, aqui a dicção da palavra está errada, é exaltação. Exaltação. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram, viva o rei! Então ali era um sinal de exaltação a Joiada. E por fim, o júbilo, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Estamos terminando lá, mas vamos falar um pouquinho só sobre danças. No Antigo Testamento há referências ocasionais a danças como motivo exclusivo de diversão e comemoração com significação religiosa. E você, que pensa sobre as palmas e sobre as danças? Escreva aí nos comentários. Quero agradecer a todos que estão visualizando, a todos que estão compartilhando. Muita gente está compartilhando, muita gente nova está chegando para os nossos comentários. Temos primado muito pela qualidade. Queremos agradecer ao pastor Valdomiro, ao querido Adonias. A qualidade do seu trabalho é excepcional e inigualável. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus, viu? Agora, o que você pensa sobre a dança na igreja? Porque a dança é algo que, ao contrário das palmas, há um momento que se perde o controle. Se alguém deixa dançar para depois dizer que não pode dançar desse modo, é muito complicado. Mas aqui também é dança. Sim, mas essa dança aí está muito sensual. Não, mas não é dança. Então, o melhor que fazemos é não permitir as danças. Porque, embora a dança ela esteja na Bíblia, nós vemos como Miriam dançou, como Davi dançou, né? Mas é preciso ter muito cuidado.
Aqui em 1 Samuel nós vemos as mulheres cantando e dançando com tambores e com instrumentos de música, após a vitória de Davi e Saul sobre os filisteus. E agora chegamos ao final de mais um comentário da nossa lição bíblica, a lição de número 11. Quero preparar o coração de vocês. Vem aí o próximo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2024, vem com bastante novidade, um novo projeto gráfico. Pastor, mais novo do que esse? Está melhor, esse está bom, muda não, mudo sim, porque você vai ver que vem ainda melhor, tá certo? Então, vamos lá correr a carreira que nos está proposta. Que Deus abençoe a todos, se inscreve aí, nos segue também no Instagram, Seadeb Oficial e Cleovaldo Oficial. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seadeb TV, uma herança de fé pra você.